A gente fala tanto de crescimento do Linux, do ano do Linux no desktop, mas vocês já pararam para pensar que nem tudo são flores e que ser uma das plataformas mais populares também pode indicar alguns perigos? Nas mais diversas estatísticas que a gente consulta, nos últimos anos a gente só vê o gráfico de utilização do Linux crescendo. Mas, afinal de contas, será que isso não pode colocar um alvo na cabeça desse pinguim gordinho que a gente gosta tanto? Para discutir isso e trazer muitas informações e algumas estatísticas talvez um pouco preocupantes, eu estou aqui com o time completo de apresentadores do Diocast para esse primeiro Diocast de 2024, hein? Um episódio especial. Estou aqui presente e não uso antivírus desde 2010. Se eu não me engano, acho que foi o tio Ben que disse, né, que com grande market share vem grande responsabilidade. Eu nunca almejei que o Linux fosse o maior. Eu sempre esperei que, na verdade, ele tivesse o suficiente para que as empresas, os fabricantes, dessem a atenção necessária para que a gente tenha uma experiência ok no desktop. Né? Ser o maior lá nas estatísticas, eu não sei se traz alguma benesse, alguma vantagem clara. Né? É importante a gente falar que a gente vai abordar Linux de diversas formas aqui. E quando a gente está falando do Linux agora, acho que você pode entender como sistemas de desktop especificamente, né? Incluindo o Chrome OS, talvez, que é um sistema de desktop da mesma forma. Mas isso aí que você me falou, me lembrou uma vez que uma pessoa disse num dos comentários onde eu estava discutindo market share de sistemas operacionais no canal do Dio Linux no YouTube, que a pessoa disse, olha, em relação a essa coisa do ano do Linux também, algo assim, não, vai ser o ano do Linux quando tiver uns 30%. Obviamente um valor arbitrário, porque 30% e não 31,2%, né? Mas enfim, aí a questão é que eu fiquei pensando assim, ok, se o ano do Linux só vai acontecer quando chegar nos 30%, o ano do Mac não aconteceu ainda Então, também, né? Ou seja, será qual que acontece antes aí? Obviamente isso é uma besteira, a gente já discutiu em outros episódios essa coisa de o ano do Linux e blá blá blá, mas definitivamente os sistemas estão mais populares do que nunca, mesmo que isso não signifique ainda sequer arranhar a reputação do Windows nesse segmento de mercado de desktop especificamente. Com o crescimento de sistemas com base Linux ali, novos desafios vão aparecendo, especialmente em relação a manter os usuários seguros, porque cada vez mais pessoas com menos conhecimento técnico estão utilizando e tendo contato com sistemas desse tipo. E, obviamente, precisa ter ali mecanismos de defesa, e são assuntos que é importante a gente discutir. Então, hoje a gente vai falar de bastante coisa relacionada à segurança, desde umas coisas mais enterprise até umas coisas mais próximas aí da sua casa, no seu celular, no seu Linux de desktop, talvez, do seu Home Lab, quem sabe. Vai falar sobre firewall, sobre malware, sobre antivírus. É o pacote completo. No post desse episódio, depois você pode consultar lá no blog de Linux, vai ter uma série de links, uma série de informações que você vai poder entrar para consultar algumas das informações que você vai ver nesse episódio. A gente vai citar um monte de relatório, um monte de estatística. Então, você que está ouvindo em áudio, né? Você que está acompanhando em áudio, depois olha lá no blog para você poder visualizar todas essas informações extras que vão complementar a sua experiência nesse episódio. Por que todo mundo tem essa confiança? Por que as pessoas têm essa confiança tão grande de que Linux é mais seguro? De onde que vem essa crença de que Linux é mais seguro? Existem realmente motivos bem objetivos para você dizer isso aqui é percentualmente, sei lá, provavelmente mais seguro do que a alternativa X, mas também essa percepção de qualquer coisa se deve à falta de conhecimento, inclusive. Ou seja, você ouve alguém especialista falar que uma coisa é uma coisa, e você, como não se importa muito com isso, pensa o usuário comum, por exemplo, vai seguir o que foi dito. Do mesmo jeito que tem gente que não questiona, sei lá, o macOS, que ouve falar que, obviamente, Mac é melhor que o Windows. Né? Alguém falou isso, ou tem essa percepção. Ela não realmente comprovou, talvez nunca tenha usado um Mac ou alguma coisa assim, e mesmo assim ela tem essa coisa como verdade, ou que a iOS é melhor que Android e vice-versa. E aí você tem essa coisa de Linux e Windows, um embate aí de décadas já,
muito mais nas mentes dos mais fanáticos do que no público em geral, que está pouco se lixando e só usa a tecnologia. Então essas pessoas acho que olham para o Linux e veem ele como algo seguro porque alguém disse para elas que é seguro, não porque elas comprovaram de alguma forma. Hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre os motivos que embasam essas ideias de quem fala que Linux é um pouco mais seguro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que já criou conteúdos explicando e dando alguns argumentos nesse sentido. Tem várias coisas que a gente pode abordar. Objetivamente, uma das coisas que faz o Linux, falando especificamente de desktop, ser muito mais seguro, quantitativamente e qualitativamente falando, são as permissões de usuário, que são muito mais robustas que em outros sistemas, como o Windows, por exemplo. As permissões de usuário, quando elas são bem configuradas, elas praticamente isolam que que vírus ou programas maliciosos, para deixar um pouco mais genérico, consigam fazer um estrago muito grande no sistema. É lógico que isso demanda que o seu sistema esteja atualizado, por exemplo, para que uma vulnerabilidade que já foi descoberta não possa ser explorada. De preferência, você tem que não ficar instalando coisas de tudo quanto é lugar. Né? No Linux a gente tem isso no comecinho, né? Como a gente não sabe exatamente como que as coisas funcionam, a gente entra lá naquele fórum, sei lá, fórum da Turquia, um post Roda que o foi comando feito aí. em 1989 e roda com toda a confiança do mundo de que não tem problema nenhum. Então, a gente já comentou isso várias vezes. É sempre saudável você desconfiar um pouquinho e tentar ler o código que está ali, por mais que você ainda não se sinta confiante ou que você não tenha, sei lá, uma grande carga de conhecimento, porque algumas coisas você vai conseguir pegar. Você vai falar, cara, não era para esse negócio estar fazendo isso aqui, hein? Sei lá, eu estou instalando o Firefox, por que ele quer mudar a senha do root, por exemplo? Mas tem um twist aí, até um paralelo que você pode fazer, porque o equivalente de você ir num fórum qualquer que você não confia, num site que você nunca visitou antes, pegar um comando que supostamente resolve a sua vida e colar no terminal e mandar executar, é o equivalente a você baixar um .exe ou rodar um bat no Windows, por exemplo, sem consultar a fonte, sabe? É tipo a mesma coisa. A diferença principal é que provavelmente o comando fica um pouco mais claro o que ele faz, se você souber ler, como se você pudesse ler o código-fonte do programa. Não é isso na prática, né? Mas pelo menos você vê o que o comando está fazendo. E de repente ali no terminal você vê o que o terminal está fazendo, o que o sistema está fazendo. Então tem, sei lá, guardrails, assim. Não quer dizer que você não vai voar para fora da pista, se você estiver na velocidade adequada, mas a chance é um pouco menor. Assim, eu tenho uma lista aqui de motivos, digamos assim, pelos quais a gente pode considerar Linux um pouco mais seguro. Não invulnerável, diga-se de passagem. Ou seja, não é uma coisa que você pode confiar de olhos absolutamente fechados, nada é. Tudo é feito por humanos, afinal. Então, defeitos são esperados. Mas existem alguns bons motivos, e aí, conforme eu for falando esses motivos, a gente pode até debater eles um pouco mais. Esse aí que você falou já é esses bons padrões de segurança mesmo. Existem certas configurações que o Windows mesmo, por padrão, não costuma fazer. O acesso a usuário privilegiado muitas vezes está na distância de um clique. Colocar a senha é discutivelmente uma forma um pouco mais segura de você executar comandos como administrador. Afinal de contas, a pessoa pode digitar a senha sem estar pensando exatamente o que está fazendo. Mas é um passinho ali a mais que supostamente pode dar um tempo da pessoa refletir a respeito do que ela está ali fazendo. Toda vez que aparece uma senha, significa que você está mexendo em uma parte mais profunda do sistema. A maior parte dos vírus que atacam Linux são voltados para servidores e geralmente atacam softwares de servidores que você não vai ter no desktop. Não tem nem a via de ataque muitas vezes, o que aumenta um degrauzinho ali a segurança, talvez. Tem duas coisas que são extremamente vulneráveis e que normalmente as pessoas não dão a devida atenção e que costumam vir instalados em praticamente todas as distribuições, que é o sistema de impressão, o CUPS, e o SSH. O SSH é o protocolo master da internet, eu acho que logo depois do HTTP ali, né? Quase tudo que a gente faz de forma segura usa alguma variação do SSH. E muitas distribuições trazem esse serviço instalado, configurado e ativo por padrão. Então, vale a pena dar uma conferida nisso.
né, depois, ao longo desse episódio, depois que a gente liberar o post também, vai ter algumas dicas, algumas coisas que você pode checar, porque isso entra na área de boas práticas. Por Sim. exemplo, o UFW lá, que é aquele firewall que vem embutido no Mint, que vem embutido em outras distribuições, quando você ativa ele, uma das primeiras coisas que ele faz é bloquear o SSH, se você não estiver usando. Tem um caso recente bem famoso do OpenSSH com um problema que causou talvez a maior quantidade de vulnerabilidades no Debian na história, eu acho. Depois a gente fala disso até. Mas aí entra um ponto. Tem distros e distros que configuram isso de forma diferente. Às vezes o que você tem instalado e rodando é o cliente SSH para você se conectar numa máquina, mas você não tem o OpenSSH Server para alguém se conectar em você. Só o fato de você não ter isso rodando, que seria num servidor sempre tem, num desktop não, seria já um fator de segurança. Aí você liga o firewall e adiciona mais uma camada de proteção. No fim das contas, segurança vai disso, né? Você vai enchendo de barreiras e tal. Nenhuma é perfeita, mas a somatória de todas... Porque nesse caso, inclusive, a gente Sim. consegue ver que a maior arma para deixar qualquer sistema, na verdade, seguro é o conhecimento, né? Porque se você não tem a mínima ideia de como o seu computador funciona, se ele não tiver nenhuma porta ali de entrada para algum ataque, beleza, nada vai acontecer. Mas se tá uma zona ali e você não sabe nem o que tá acontecendo, tipo, pode algum agente malicioso fazer a festa, né? Bom, um outro ponto que eu acho que a gente pode considerar como um dos motivos do Linux ser seguro é justamente ele ser muito utilizado em servidores. Talvez não seja tão óbvio para quem não conhece Linux profundamente ou nunca usou desse jeito, só usa no computador mesmo porque gosta e tal. Mas no desktop, com muitas aspas, ninguém usa Linux comparado com o Windows, por exemplo, né? São o que 3, 4% de pessoas, teoricamente, hoje em dia. O que são alguns milhões, na verdade, né? Então, tem bastante gente, mas comparado com talvez o bilhão que a Microsoft tem rodando Windows, não é tanta coisa assim. A questão é, se você for um hacker, um cara do mal aí, querendo roubar dados, tem alguns caminhos que você pode seguir. Você pode tentar criar formas de acessar dados e informações de pessoas em desktops. Acontece muito, especialmente em ambiente Microsoft, a gente sabe. É só você ver a quantidade de empresas relacionadas à segurança e antivírus e etc. que existe para Windows, por exemplo. E como muitas distribuições de desktop são baseadas de uma forma ou de outra, ou são quase iguais tecnicamente a distribuições usadas em servidores, elas herdam muitas dessas características de segurança utilizadas nesses ambientes de missão crítica. O Debian que você instala no servidor é o mesmo Debian que você instala no desktop. Muda o pacote aí gráfico, basicamente. O Ubuntu é o mesmo. E aí, se você usa um Mint, um Zorin, a base Ubuntu é a mesma do Ubuntu Server. Não muda muita coisa. Então, muitas coisas legais são herdadas dali, apesar de que algumas configurações não, como eu mencionei, a parte lá do SSH, Firewall, etc. Atualizações automatizadas. Enfim, tem coisinhas assim. Então, o fato do Linux ser muito utilizado no servidor respinga um pouco no desktop para ele ser considerado um pouco mais seguro. Se você for ver, existe muito mais incentivo, mesmo sendo open source, para as pessoas protegerem esses sistemas Linux do que para atacarem. Existem sim pessoas sempre tentando roubar informações, tentando ludibriar os sysadmins e os DevOps da vida e tudo mais, mas é muito mais saudável, muito mais interessante você manter o sistema seguro do que quebrar ele. Então, o que acontece é, existem programas de bug bounty, por exemplo, as pessoas reportarem bugs e corrigirem, e aí depois entra também na parte de open source, que para mim aqui é um tópico à parte. A própria Microsoft utiliza muito Linux nos seus servidores no Azure. Eu fiz uma consulta aqui no próprio site do Azure da Microsoft, diz que cerca de 60% do workload deles é Linux. A empresa do Windows, especificamente. Se fosse inseguro, se eles não acreditassem na proposta, etc., apesar de muita gente acreditar que só está ali por dinheiro, eles provavelmente não colocariam. Eles iam dar criar uma forma de convencer as pessoas de que existe uma alternativa melhor, mesmo que fosse mais cara. Mas aparentemente não é bem o caso. Eles, inclusive, se orgulham muito de mostrar que eles são abertos a todas essas plataformas e tal, e que o Linux andou crescendo nos últimos tempos. Então, ser muito usado em servidores e em basicamente todo o resto faz com que
seja um tipo de software importante para você proteger. Especialmente porque não tem dono, todo mundo utiliza. É diferente de você depredar uma propriedade do seu concorrente. Se você depredar o Linux do seu concorrente e você usa também, você está quebrando o seu próprio, basicamente. Né? Eu acho que uma pequena falha de conceito que muitas vezes as pessoas imaginam, que é assim, mas eu não tenho nada importante da minha máquina, eu não guardo dados sigilosos, por que alguém ia querer me hackear? Bom, tem uma má notícia para você, às vezes o que interessa para um criminoso não é a informação que existe no seu computador, é o poder de processamento dela. Porque daí ele pode usar a sua máquina como parte de uma botnet para aí sim atacar um servidor, atacar um serviço que é muito mais protegido e que ele precisa de muito mais poder computacional para poder vencer a segurança, vencer todas as camadas de segurança que um servidor tem. A gente nem precisa ir tão longe assim, às vezes até tipo um ataque mais simples, sabe? Não necessariamente o hacker ele vai estar interessado em saber, tipo, a fofoca que você contou com a sua amiga no dia de ontem. Não é isso que ele está interessado, sabe, para acessar nas suas contas. Ele, tipo, às vezes tem muito hacker, por exemplo, que pega a sua conta para usar, por exemplo, da sua relevância com as pessoas que você conhece para fazer outros ataques de phishing, para poder mandar lá, tipo, você falando, consegui essa nova forma aqui de ganhar dinheiro. E a pessoa vai ver, nossa, mas a menina lá que estudou comigo tá ganhando dinheiro? Vou confiar. E nisso vai caindo, tipo, mesmo golpes mais simples, sabe? Que nisso a gente vê um monte de conta sendo hackeada, divulgando esquema de criptomoedas, essas coisas. Duas formas que eu vejo, assim, majoritariamente de ataques, de alvos de ataque. Ou você realmente é alguém importante, tipo, se você for hackeado, se as informações do seu celular, do seu computador forem comprometidas, vão revelar informações que podem ser até utilizadas, podem ser vendidas para inteligência, podem ser extorquidas, chantagem, etc. Ou você não é ninguém, que é o que a maioria de nós é, só que alguém que está tentando hackear em quantidade não está preocupado em quem você é. Se você for hackeado ou não, não é realmente uma questão. Eu não estou mirando em você se eu estou tentando te hackear. Eu estou pendurando aqui uma isca. Se você morder, eu pego. É simples assim, sabe? Então, não é porque você não é um alvo que você está imune, justamente. Porque você pode se enganar. Lembra do caso dos vírus? Não é bem um vírus, na verdade. Não era um malware desse tipo, eu acho. Mas era um hijack da sessão dos navegadores que aconteceu com vários youtubers que tiveram os canais hackeados, né? Tipo, o cara montou um servidor que disparou um monte de e-mail com uma mesma proposta, pegou um monte de, sei lá, comprou uma lista de e-mails de youtubers, mandou ali para todo mundo. Alguns caíram, outros não. Eu não estava mirando em alguém especificamente. Quem caiu, caiu e estamos aí, né? Basicamente. Mas voltando aí ao assunto de por que Linux é considerado seguro, então, recapitulando, bons padrões de segurança, por ser muito utilizado em servidores, certas tecnologias, e existe um incentivo muito grande para proteger esses equipamentos, certas tecnologias respingam no desktop, que aumenta um pouquinho o nível ali. Aí tem outras coisas bem naturais assim, de Linux no desktop, que é a instalação de software geralmente vindas de repositórios oficiais. O que não quer dizer que os repositórios oficiais não possam ser comprometidos, obviamente, mas diminui a possibilidade disso acontecer, que é um tipo de invasão muito mais séria do que você ir num site e baixar um arquivo executável que está com um tipo de malware injetado. Tanto que acho que a própria Microsoft reconhece isso, felizmente, e vem investindo cada vez mais na Windows Store, que é um repositório do Windows, o Winget mesmo, tem um repositório que é a linha de comando lá do Windows agora, o gestor de pacotes. Então, esses são exemplos de coisas que o Linux tem há décadas, amadureceu dentro do ecossistema Linux, e que definitivamente são mais seguros, porque são feitos, geralmente, pela própria empresa que faz a distribuição, o sistema operacional que você está usando. A própria empresa não vai querer hackear os seus usuários, especialmente quando é uma grande empresa, tipo a Canonical, a SUSE, a Red Hat da vida, porque isso vai, obviamente, comprometer a visão que o mercado tem perante eles. Qualquer falha de segurança que eles não corrigirem é motivo para ir para a concorrência. Então, existe uma certa
Você coloca as obrigações, as intenções no lugar certo. Junto com isso, as atualizações em distribuições Linux também são um fator, na minha opinião, que ajudam a tornar o Linux um sistema seguro, no desktop especificamente, porque quando você tem um update, em geral você atualiza tudo, não só o sistema operacional, você atualiza os softwares junto. E esse é um ponto, né? Muitas vezes não é o seu Linux que está hackeado, é o seu Firefox, é o seu Chrome, ou algum outro software que teve um problema. A gente reportou no Linux News esses tempos aí que o Free Download Manager, que é um software que eu gosto muito, tinha sido comprometido por vários anos até, e ninguém tinha descoberto. O fato de atualizar tudo ao mesmo tempo, acho que é um fator. O Raul tinha mencionado aí que ter menos usuários te torna um alvo menor. Isso é factual. Isso quer dizer que se Linux tiver mais usuários, ele vai ser mais vulnerável? Não é uma correlação direta, mas a probabilidade aumenta, inegavelmente, né? E também, antes do motivo mais importante de todos para mim, eu acho que, na verdade, são duas coisas que se complementam, que é o open source. É o desenvolvimento colaborativo que existe em sistemas de base Linux. São muitos olhos sobre o mesmo código. Você tem correções mais rápidas de problemas quando eles são detectados, né? Não é uma questão de ter ou não ter bug, de ter ou não ter falha. Vai ter bug, vai ter falha. A questão é, assim que for percebido, se é uma coisa que afeta, que é uma coisa séria, geralmente a comunidade open source é extremamente rápida para resolver essas coisas. Podem ter exceções às vezes, mas a gente está generalizando num contexto amplo de muitos e muitos problemas. E Mac, que se diz ser tão seguro, Windows também, a Microsoft às vezes fala sobre isso, eles praticam o que a gente chama de segurança por obscuridade, que é tipo, confia que está seguro. A gente está garantindo, basicamente isso. O código não é aberto e a gente está fazendo um bom trabalho aqui. Existem reportes a respeito de falhas exploradas nesses sistemas de código proprietário também, só que é mais difícil de você encontrar falhas sendo você um auditor independente num sistema de código fechado, obviamente, do que um de código aberto, que você pode literalmente abrir o código e ver, achei uma falha. Então, por isso que existem muito mais reportes, às vezes, de sistemas abertos em quantidade do que de sistemas fechados. Eu gosto de fazer uma comparação assim, que é tipo você comparar a segurança de uma casa. Você tem muros, tem câmeras, sei lá, na sua casa, com a de um shopping, onde muita gente vai, sabe? Você pode considerar a sua casa ali segura, mas se acontecer algum tipo de invasão, por exemplo, e você não reportar, como é que eu vou saber que a sua casa é segura? Sendo que num ambiente público, muita gente está observando, e justamente por esse ambiente ser muito estressado, tem muita gente circulando, os problemas e as falhas de segurança vão se escancarar muito rápido, e aí vão ser criadas políticas de correção para tornar um ambiente desse tipo um pouco mais seguro, sabe? Então, acho que é mais ou menos por aí. Acho que o desenvolvimento open source é a base do porquê Linux é considerado seguro, para mim, acima de tudo. Eu concordo. Às vezes eu acho que esse argumento ele é usado tipo uma carta de Uno, assim, sabe? O reverse. Porque eu vejo muitas pessoas que não fazem ideia de como ler um código se defendendo com esse escudo, porque eles acreditam que outra pessoa está revisando o código por elas. E recentemente eu até estava vendo uma live do Eduardo, agora esqueci o nome, o Eduardo Mendes, o Dinossauro. Ele estava dando uma live de Python e ele estava falando sobre umas bibliotecas lá que são importantíssimas no Python e que é uma pessoa que mantém. Ele mostrou lá uns 3, 4 exemplos. São bibliotecas muito utilizadas e que é uma pessoa que mantém. Inclusive, algumas delas a pessoa desapareceu e não mantém mais o projeto, sei lá, tipo 6 meses, 1 ano. Sabe? Então, assim, o código ser open source é realmente fantástico. Quando é utilizado a revisão por pares, essas coisas assim, mas essa não é uma carta coringa inviolável, né? Existe a vantagem de você poder ver, mas é aquela, se você não usar essa vantagem, não vai dar em nada, sabe? Vai continuar inseguro igual. Se você não leu aquele código, vai ser tão não seguro quanto, sei lá, o do Windows, que você não lê também, mas nesse caso porque você não pode, né? Então,
Não é que, tipo, só porque é open source já é seguro. Ser open source não é ser a prova de balas, mas te coloca numa condição de verificação. Tipo, de você não confiar, de você verificar, de fato. Existe essa possibilidade. Porque se você pegar, tipo, o Windows, se existe alguma ferramenta de acesso que a Microsoft consegue acessar o seu PC. É bem possível, na realidade, né? Porque parte do trabalho dele está relacionado a dados, Na etc. melhor das hipóteses, a Microsoft só acessa. Basicamente, você tem esse mesmo recurso, só que você não consegue verificar como é feito, por que é feito, você não consegue remover. Muito provavelmente você consegue tentar bloquear, tem um monte de... A internet é cheia de workarounds para tornar o Windows menos vigilante do que ele é, né? Tem muita gente que vai atrás dessas soluções e coisas desse tipo. Eu acho que, acima de tudo, é importante separar, assim, open source é um movimento, é um estilo de desenvolvimento, é uma coisa de colaboratividade, mas nem todo projeto open source é igual, tem o mesmo impacto e a mesma adesão. Tipo o caso das bibliotecas do Python. Ok, tinha uma pessoa só lá, pouca gente, mas não quer dizer que se for desenvolvido a portas fechadas, você saiba quantas pessoas estão trabalhando e se a pessoa é competente. O fato dela ser de código aberto permite que alguém verifique, que alguém dê continuidade na manutenção. Então, nada é perfeito, né? Eu acho que vocês conseguem perceber isso. Mas existe, digamos, um percentual de ser uma situação melhor, nesse caso, no mundo open source. E quando a gente está falando de Linux, é um bicho complexo. Foi o primeiro vídeo do ano do canal de Linux, inclusive O que é Linux versão 2024, porque ou a gente fala do kernel, ou a gente fala de sistemas que usam o kernel como base e colocam um monte de outros softwares em cima para fazer e acontecer aí o sistema que você usa no seu desktop ou no seu servidor. Se a gente for falar sobre Linux, tem realmente milhares de olhos em cima do Linux o tempo inteiro. E pela fama de segurança e tudo mais, existe até uma pressão social para que seja seguro hoje em dia, se você for parar para pensar. Tem um monte de empresas que financiam e que os seus negócios, as suas ferramentas, enfim, dependem fortemente do Linux estar lá funcionando e sendo seguro. Então, em termos de kernel, eu diria que é bem um argumento quase à prova de balas o fato dele ser open source. Mas não quer dizer que outros softwares open source sigam da mesma forma só por serem open source. Não é porque um software é open source que ele automaticamente ele é bom, automaticamente ele é seguro, automaticamente ele é confiável, e também não é porque um código é fechado que ele automaticamente é inseguro, ele é ruim, e a gente tem exemplos de todos os lados em todos eles. Um exemplo, inclusive, de um software de código fechado e que pelo menos, né, não tem reporte de nada assim absurdo até hoje é o OnePassword, que é um gerenciador de senhas, é de código fechado e desde a sua existência até hoje não tem um report de vazamento, enquanto tem alguns outros aí que tem inclusive mais de um. E assim como tem, né, tem coisas que são de código aberto, que já teve problema, de, o Free Download Manager, que teve todo aquele problema, eu não sei se ele é de código aberto na verdade, mas que teve aquele problema de malware, tem problemas e tem vantagens em tudo, né? Especialmente para um software relacionado à segurança, tipo o OnePassword, né, que quem não conhece é um gestor de senhas, né, que você pode usar. É extremamente importante que ele não tenha isso, mas por ser de código fechado, não quer dizer que não tenha. A gente talvez não tenha tido acesso a certas informações que você teria em um software de código aberto. Agora, se realmente faz diferença ou não e tal, nesse caso ainda é uma empresa oferecendo um produto, então ela vai ser responsabilizada legalmente caso os usuários tenham algum tipo de malefício, sofram algum mal, assim, o usuário pode literalmente processar a empresa por, sei lá, vazar dados ou qualquer coisa desse tipo de forma indevida. Mas realmente, não quer dizer... O fato de ser open source ou não, muitas vezes tem mais a ver com o modelo de negócios do produto em si, se é que existe um modelo de negócio, dependendo do que for, do que com o fato de ser seguro ou não. Talvez a essa altura da conversa aqui, quem está ouvindo a gente tenha meio em dúvida assim, de que lado que a gente está. Porque eu acho que o maior ponto que todo mundo precisa entender é que não tem lados nessa conversa, né? A gente está trazendo informações e a gente
quando for necessário criticar o modelo que a gente mais utiliza, que é o open Sim. source, será criticado. Quando as outras possíveis variáveis necessitarem de crítica, serão criticadas também, né? Aqui a gente não faz tanta distinção entre um modelo e outro. A gente gosta das coisas que funcionem e que atendam às nossas Inclusive, necessidades. eu acho que se o pessoal ficou com a sensação de, cara, vocês estão meio no meio do muro, então você entendeu exatamente, porque é essa a posição que você deve adotar, sabe? Até você pode pensar o contrário, a gente não está querendo dizer que Linux é mais seguro, a gente está querendo dizer que Linux talvez seja menos Sim. inseguro. Ó, a gente falou de vulnerabilidade, a gente falou do porquê que o Linux é mais seguro ou menos seguro, porquê que as pessoas podem ou não ser interessantes como um alvo para um cybercriminoso. Mas, apesar de estar meio implícito em tudo isso que a gente falou, acho que nada melhor do que a gente trazer a letra à mesa, né, e falar claramente. Ao final de contas, existem vírus para Linux? Sim. Sim, com certeza. A diferença é que eles geralmente são voltados para servidores ou para algum dispositivo de rede, tipo roteadores, firewall ou qualquer coisa assim. Mas lembra que eu tinha falado antes que sistemas de desktop herdam coisas de sistemas de servidores para questão de segurança? O lado ruim é que eles herdam coisas de servidores para o desktop às vezes também. Então, vírus que estão almejando data centers ou alguma coisa do tipo, às vezes podem acabar infectando usuários desktop normais. Existem também vírus de desktop especificamente, que podem ser explorados através de outros vetores de ataque, geralmente softwares de terceiros ou alguma coisa do tipo. Sem falar em ataques de phishing, que são genéricos de sistema operacional, aí não importa muito, né? Contar os vários outros dispositivos que muita gente usa e nem sabe que é Linux, né? Tipo, as Alexa da vida. Eu acho que Google TV também deve rodar Linux e, tipo, vários outros dispositivos. Nesse ponto, a gente tem que pensar em Linux como uma coisa mais abrangente do que o seu computadorzinho, sabe? É aquele sistema onipresente em toda a tecnologia ao nosso redor, em menor quantidade nos desktops da população, sabe? Eu acho que se pensar assim, tem muito vírus e malware que almeja Linux, porque todo ataque que almeja, sei lá, um dispositivo IoT está almejando Linux, tecnicamente falando, né? Mas a forma de ataque de vírus para Linux, especialmente no desktop, agora pensando, costuma ser diferente, realmente. Geralmente, hoje, quem utiliza Linux é um usuário um pouco mais bem informado, generalizando. Não necessariamente, mas generalizando. Pessoas assim costumam ser um pouco mais. Ter mais precaução quando forem utilizar o computador. Não necessariamente, mas é tudo uma generalização aqui, sabe? Então, existe uma tendência para esse lado, digamos assim. Então, tem essa questão. E aí, a forma com que esses vírus vão atacar tem a ver muitas vezes com pirataria ou qualquer coisa assim, que é outra coisa que o usuário Linux não costuma ser muito fã de coisa pirata. Não é tipo uma verdade para todo mundo, de novo, mas é uma tendência que existe. Então você vai mitigando opções assim de se ter. E eu acho que o principal problema que você encontra em relação a ataques de hackers, vamos dizer assim, no Linux, é realmente relacionado à engenharia social e phishing. Não é uma coisa tão técnica necessariamente. Ou às vezes é técnica, mas é voltada para. Por exemplo, assim, já sofri diversos ataques de phishing, tentativas de phishing por e-mail para diversas coisas, que o arquivinho que a pessoa queria me dar, eu fiz questão de baixar e dar 2 cliques, porque era um ponto .exe, sabe? Então, não era o alvo alguém que usava Linux, pelo visto. Mas não quer dizer que não exista, ou que. É que assim, é tão. Existe, é tipo. Eu não sei, algum bicho que está em extinção, que você não vê com muita frequência. Você sabe que existe, mas você nunca viu de perto, às vezes. Então, o vírus é meio que isso aí. A gente sabe que existe, sabe que tem que tomar cuidado, tem que se proteger, mas é tão raro de você ver, especialmente no desktop, no servidor é mais comum, que quando acontece vira notícia. E esse é um teste que você pode fazer na sua casa, aí, se você tiver um pouco de coragem, pega um equipamento que você não tenha realmente nada importante nele, nada. Dá boot para um pendrive Linux, conecta ele diretamente na rede do seu roteador de internet, lá da operadora, e liga um firewall, tipo o FW, para você ver a quantidade de conexões chegando através da internet, se você não tiver com o firewall configurado no seu roteador. E
isso não é porque eles estão querendo descobrir, sei lá, as conexões do Edison. Não, eles pegam lá um range de IPs da operadora e vão tentando. Mandando para todo mundo. Se alguma porta abriu, tá ótimo. Então, é assim, novamente, né? Não ache que você tá escondido aí dentro da sua casa com seu roteadorzinho embaixo do sofá, porque isso não é segurança, né? Se for ver, o simples fato de você achar que tá seguro é um vetor de ataque. Porque se você desconfia que você está inseguro, você tende a ser mais cuidadoso, né? Porque parando para pensar, o que eu vou falar agora é baseado em dado nenhum. Então, é meramente uma reflexão. Eu sinto que cada vez menos a gente vê esse tipo de malware mais tradicional, tipo o clássico, as fotos da festa ficaram ótimas, que mandava o exe para você abrir. Eu vejo cada vez menos esse tipo de ataque, cada vez mais phishing, engenharia social. E eu acho que por vários motivos, na verdade. Eu acho que também principalmente pelo fato de o perfil, né, de sistemas operacionais na internet mudou muito. Porque quando a gente fala ali no início dos anos 2000, né, que é onde tinha, né, as fotos da festa ficaram ótimas, a grande maioria das pessoas que usavam um computador, que acessavam a internet, estavam usando Windows. Você tem cada vez menos pessoas usando Windows, e não porque o Windows está perdendo espaço para o Mac e para o Linux, mas sim porque desktop está perdendo espaço. E aí, quando a gente vem, né, em celular, a gente tem Android, tem iOS, que é menos que Android, mas ainda assim tem bastante gente no mundo que usa iOS. Então, só aí você já tem 3 sistemas operacionais grandes, para dizer assim, sem contar os outros em menor escala. Então, a partir do momento que você faz um exe, você já perde, tipo, milhões de pessoas ali. Enquanto você faz um golpe de engenharia social, de phishing, você tem um alcance muito maior de pessoas, independente de sistema. E assim, mais uma vez, número baseado em nada. Inclusive, posso estar dando ideias para bandido, desculpe. Mas a gente tem muito menos especialista na internet do que usuário comum. A grande maioria da internet são usuários comuns. Pessoas que não têm um conhecimento muito amplo de tecnologia. Então, a quantidade de pessoas passíveis a cair num golpe, seja ele qual for, é muito grande. Então, eu acho que também tem muito mais esse interesse disso. E acho que é por isso, inclusive, que cada vez mais a maior arma para você se proteger na internet é o conhecimento. Enquanto eu pesquisava para esse episódio aqui, para fazer o roteiro, eu achei uma curiosidade que eu acho que vale a pena compartilhar com os nossos ouvintes, que eu não sabia dessa, mas que o primeiro vírus que conseguiu atingir uma larga escala de máquinas e que tinha como alvo específico desktop Linux chamava Staog. E ele foi detectado inicialmente em 1996. Você trouxe um dado, na verdade, muito interessante. Eu estava vendo aqui nas nossas notas a quantidade de malwares, de samples de malwares no Linux crescendo e tal. Aparentemente, ali a gente tem um crescimento de 50% em 2022 comparado a 2021 em samples de malware, ou seja, exemplos de malwares de algum tipo, né? Que de 2008 cresceu de 10 mil para 1 milhão e quase 2 milhões em 2022. É realmente um crescimento exponencial, mas de 2020 para 2022 cresceu muito também. Ali de 2019, 2020 para 2022 cresceu muito também. Eu não sei exatamente como esses dados eles são originados. Sempre que eu vejo gráficos assim, eu fico um pouco, né? Mas eu acredito que a quantidade aumentou, só faz sentido que tenha aumentado, definitivamente. Mas eu não sei exatamente quais são os vetores, eu não sei exatamente quais são os sistemas afetados, porque Linux é um negócio muito abrangente para você considerar. Tipo, não é porque tem um malware para Linux que os seus Linux são alvo, por exemplo, são passíveis de ataque, e assim por diante. E quando é um crescimento muito grande, assim, para mim significa também muito, sendo que o Linux em si não cresceu mais do que o normal, eu diria, talvez na época de pandemia um pouquinho anormal, né, como praticamente tudo em tech, mas quando é um crescimento tão exponencial assim, algo me diz que alguma coisa mudou na forma de contar também. Posso estar enganado, mas qual que é a leitura que você fez a partir desses dados que a Atlas compilou? Provavelmente eles devem ter ampliado a amostra de controle.
enquanto eles deviam consultar apenas algumas empresas muito grandes, tipo provedores de internet, provedores de Uma mudança serviços na para contagem, terceiros, então, né? Uma de forma de fato. contar Aí diferente. passou a ter Amazon, passou a ter Azure, passou a ter Google Cloud, e se você for comparar ali, mais ou menos em termos de anos, casa muito com esse boom do cloud, esse avanço no aumento Sim, de faz tentativas de sentido. invasão e de assinaturas. Então, eu acho que é aí que teve esse grande aumento, assim, que justifica esse aumento. Passou a ter mais lugares para eles avaliarem e terem empresas que cuidam desse tipo de incidente para poder reportar. Eu fiz um exercício meio bobo até, mas achei curioso. Até convido o pessoal que está assistindo ou ouvindo a fazer também para ver se pega resultados diferentes aí. Vai no Google, num navegador que você não esteja logado, ou abre uma aba anônima, alguma coisa assim, e digita tipo Linux vírus, ou vírus Linux, sei lá, procura uma palavra-chave assim, e filtra por data. Eu tipo coloquei o último ano. Eu não consegui encontrar nada muito relevante em relação a vírus no Linux, alguma coisa assim. A maior parte do material que eu encontrei está relacionado a especulando se Linux era seguro. E aí talvez trazendo algum tipo de informação referente a algum caso que já aconteceu, que é muito do que a gente argumentou aqui, né? Obviamente, se você não encontrar assim na primeira página do Google, não quer dizer que não exista, mas é um indicativo interessante. Se você digitar Windows vírus, parece bastante coisa diferente. Faz o teste aí. Sim, Ou alguma coisa do tipo Android vírus, apesar de Android ser Linux. Então, esse é um fator, é categorizado de forma diferente, mas é o lance que eu tinha falado. Um vírus para Android, ele tem esse alvo de sistemas operacionais Android, mas ele é um Linux também. Agora, esse vírus pode afetar o Linux, ou esse vírus pode afetar o Linux do Android, ao mesmo tempo que afeta o Linux que roda no seu Ubuntu ali, ou ele só afeta o Android, o Linux do Android? Ele é no user space do Android, é num app, é num protocolo diferente, enfim. eu não sei se esse é o termo correto, mas o vetor de ataque é um pouco diferente. Porque muitas vezes a gente, leigo, meio que generaliza como vírus, mas muitas vezes são outros tipos de programas maliciosos que estão rodando, tipo um worm, tipo, sei lá, um ransomware. E para nós parece a mesma coisa, tipo, meu computador foi hackeado, ele está com vírus, mas pode ser um outro tipo de malware. Inclusive, que nem sempre vai estar explorando uma vulnerabilidade do Linux, que é uma camada mais baixa, mas sim uma vulnerabilidade de algumas coisas acima, tipo da própria interface gráfica, de um software que você está utilizando. Uhum. Ultimamente, acho que é seguro até dizer isso, que os navegadores e internet passaram a ser o alvo prioritário, porque para a maioria de nós, a nossa vida está dentro do navegador, né? Sim, eu entendo o valor de existir competição no mercado, obviamente é sempre importante, mas o fato da base Chromium ser tão utilizada e ela ser open source ajuda pra caramba a manter o browser mais seguro. É a mesma coisa que o do Linux. Um monte de empresas trabalham na mesma base. Se o Linux tem esse argumento para si, o Chromium, o projeto Chromium também, de certa forma, tem. Por mais que a Google seja talvez a líder do projeto, se é que a gente pode dizer, porque é um projeto de código aberto e basicamente o que o Google faz é botar a galera trabalhar no projeto. A Microsoft Sim. poderia fazer o mesmo. E faz, né? Só que criou um fork É, à parte, sim, tecnicamente. sim. Aí quando faz correções upstream, vai para o Chromium. E do Chromium vai para o Chrome. E para o Brave. E para todos os outros. Então, tem esse ponto aí que eu acabei me lembrando agora que você falou sobre essa questão dos browsers serem importantes. Não quer dizer que o Chromium seja vulnerável, obviamente, mas por ser algo muito popular, muito alvo de ataque, e justamente por estar sendo constantemente atacado, ele vai aprendendo a se defender com o tempo, e por ter tanta gente com olhos em cima de um projeto desse tipo, a chance de ser mais seguro também aumenta um pouco. O Firefox, por ser open source, teoricamente pode colher dos mesmos frutos e por ser menos utilizado é um alvo um pouco menor. Eu até achei aqui uma estatística que é da Daily Host News, que eles divulgaram um relatório com base no relatório da Trend Micro, que é uma empresa de segurança, de antivírus também, e que a Trend Micro fez um relatório de vulnerabilidades por distribuição.
as que são utilizadas em ambiente empresarial e servidores, né? Então, por exemplo, em 2020, que é o último ano que esse relatório tem, o Red Hat Enterprise teve o maior número de vulnerabilidades e exposições divulgadas. Então, ele está no topo. Assim, vocês vão ver esse gráfico na edição e no post também, para vocês poderem analisar em detalhes, mas estaria em primeiro lugar a Red Hat, com mais exposições, e em segundo lugar o Ubuntu, com mais exposições e vulnerabilidades, em segundo o Amazon Linux, e Amazon Linux 2, agora eu não sei por que tem essa divisão, e depois o Amazon Linux 1. Então essa seria a ordem, mas aí, de novo, a gente não basta olhar os dados, a gente tem que entender os dados. Por que será que o Red Hat tem tanta mais vulnerabilidade assim do que os outros, divulgadas e encontradas? Simplesmente porque ele é muito mais utilizado. Percentualmente, esses outros devem ter, sei lá, menos do que 50% do mercado, se a gente for comparar com a Red Hat. Então, ela acaba liderando simplesmente porque ela tem mais. É a mesma coisa a gente comparar as vulnerabilidades de Windows com de Linux, né? A gente não está comparando o mesmo demográfico, né? Não dá para simplesmente botar uma do lado da outra. Eu catei essa informação do CVE Details, que é um site bem popular de basicamente reports de tudo que é falha de segurança e tal. CVE, para quem não está muito familiar com o termo, ou CVE, né, em tudo maiúsculo, é uma sigla para Common Vulnerabilities and Exposures. Basicamente, falhas populares e exploits, coisas desse tipo. Não sei como é que eu traduzo exploits. A possibilidade de explorar problemas, alguma coisa assim. Enfim, eles têm vários reports diferentes que a gente pode comentar aqui. Por exemplo, se você for ver o top 50 produtos e filtrar por 2023, o sistema operacional, e em sistemas operacionais, né, no caso, o sistema operacional com maior quantidade de vulnerabilidades reportadas é o Android, com 1.421 em 2023. Se você clicar nas vulnerabilidades, por exemplo, você vai ver quais são elas. Cada CVE tem um identificador, cada identificador tem uma descrição do qual é o problema. Ele também tem uma nota de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, mais risco, mais urgente é corrigir. E ele também tem uma data de publicação e uma data de atualização. Tipo, foi descoberto aqui, foi atualizado aqui, corrigido ou mudou alguma coisa. E também tem um EPSS, que seria a probabilidade de ainda existirem dispositivos com essa vulnerabilidade, tipo, a probabilidade dessa vulnerabilidade afetar algum dispositivo ainda. Então, para pegar um exemplo, o Android teve um CVE ali que era um problema com, aparentemente, alguma coisa relacionada ao servidor DHCP, que era bem grave, que era uma coisa que permitia a execução de código remotamente, sem precisar escalar privilégios e tal, alguma coisa assim. Ou seja, é tanto que ele recebeu uma nota de 9.8 para questão de importância, de urgência. Mas hoje só 0,09, ou seja, menos de 1% de chance de essa falha afetar alguma coisa. Esse foi talvez o exploit mais... Se você clicar, em vez de clicar no número de vulnerabilidades, você clicar em Android, você vai ver que as versões afetadas são diferentes. Nem todo Android é o mesmo. Então, depende da versão que você tem essa vulnerabilidade, dependendo da versão que você está utilizando, você tem outras vulnerabilidades, enfim. Então, esse é um fator a ser considerado também. Analisar essa coisa de Linux e sistemas operacionais com vulnerabilidades é um pouco complicado por causa disso. Se você observar essa lista, depois do Android em primeiro, que é o sistema mais usado do mundo, contando em número bruto mesmo. Você tem ali o Windows Server 2022 em segundo, o Windows Server 2019 em terceiro, Fedora em quarto. Aí se você clicar em Fedora, você vai ver as versões do Fedora especificamente. Depois tem o Windows 11 com atualização específica, 21H2. Depois tem o Windows Server 2016, o Windows 11 com a atualização seguinte. Depois tem o Windows 10 e versões diferentes do Windows 10. Vai chegar no Debian, Windows Server 2012. Se você considerar que o Android é o sistema mais utilizado do mundo, tem 1.421 vulnerabilidades descobertas e possivelmente algumas receberam patches, outras não. É complexo, tem nem todo bug é igual, nem todos têm a mesma prioridade, enfim.
Você pensar que o Windows Server e o Windows aparecem tanto, mas especialmente o Windows Server, é até um pouco esquisito, né? Porque o Windows Server definitivamente não é tão usado quanto o Android, para estar em segundo. Mas tem uma curiosidade também. Veja como o tempo de desenvolvimento ajuda. É quase, não é de propósito que está assim, não está organizado por nome nem nada, é por vulnerabilidade mesmo. Mas se você olhar, é uma escadinha. Sempre o Windows Server mais recente tem mais bugs e vulnerabilidades do que a versão anterior. Você vai ver o 2022 acima do 2019, que está acima do 2016, que está acima do 2012, enfim, que está acima do... acho que é basicamente isso. Assim como as versões de desktop do Windows 11, depois do Windows 10 e meio que vai descendo. Ou seja, versões novas muitas vezes têm algum tipo de recurso novo que foi implementado, é uma vulnerabilidade que aparece, depois ela é corrigida, e assim vai. Mas tem uma curiosidade, um twist, se você quiser, nessa lista do CV Details, que se você pegar o All Time Leaders, em vez de pegar só 2023, pegar tipo de todos os tempos, todas as medidas que eles fizeram, o sistema com maior quantidade de reports é o Debian, depois o Android, depois o Fedora, depois o Ubuntu, depois o kernel do Linux, depois só tem um Windows, que é um Windows Server, aí depois tem o Chrome, que é uma aplicação, não o Chrome OS especificamente, depois tem o iOS, depois tem o macOS, aí tem o Windows 10, e daí vem os Windows Server, Firefox, etc. Com o Windows 7 lá atrás. E claro, conforme certas versões vão sendo defasadas, elas vão deixando de ser usadas, logo deixando de ser exploradas. Tipo, a queda do Windows 7, obviamente, faz ele ficar lá para baixo. Mas tem algo bem interessante. Se você clicar no Debian, por que tem tantos... O que todo o top 5 tem em comum? O lance de ser open source, que a gente tinha mencionado. Né? Quando tem um software de código fechado no topo, que é esquisito. Mas todos eles são open source e o Debian, em particular, acabou acumulando um monte de CVEs em versões bem recentes, até da versão 8 e 9 em particular, mais da metade do que ele tem. E recentemente também, na versão 12, ele teve bem pouca coisa comparado com os outros. Para você ter uma noção, na versão 8 e 9, ele teve 3 mil, quase 4 mil na versão 9, enquanto que na versão 12, que é essa recém-lançada, nem tem 300, por exemplo. Aí, um dos problemas maiores que o Debian enfrentou recentemente foi relacionado ao OpenSSH, que é um negócio que já foi corrigido, inclusive. Tem uma documentação lá do NIST, ou National Vulnerability Database, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, se eu não me engano, eles reportam muitos bugs ali e aparece nesse CV Details, né, com um problema especificamente, o que era afetável, um monte de links para você consultar ali se você quiser. Esse bug do OpenSSH ele aconteceu em quase todas as versões, em quase todas as distros. Então é um bug replicável, tem quantidade de bugs ali que aparecem em vários sistemas diferentes, porque é o mesmo pacote, especialmente em distros derivadas do próprio Debian, tipo Ubuntu e todos os outros. A questão é que o OpenSSH tinha uma falha que permitia acesso remoto e tal, e esse é o principal problema de ataques hackers para Linux e para qualquer outro sistema operacional. É alguém conseguir ter algum tipo de controle sobre sua máquina, executar algum código ou comando sem precisar estar sentado localmente no equipamento. Né? Se a pessoa tem acesso físico ao seu equipamento, joga fora toda a sua segurança. Nada vai salvar alguém de dar um chute no computador. Né? A gente nunca pode esquecer que as distribuições Linux, elas são uma bela e linda colcha de retalhos. Então, o Debian, ele vai ter dezenas, centenas de projetos que não tem nada a ver um com o outro, que a gente costura tudo e a gente entende isso como Debian, e o mesmo vale para qualquer outra distribuição possível e imaginável. Então, esse exemplo do SSH ele é recorrente. Eu acho que as maiores brechas de segurança, talvez colocando um pouco de lado ali alguns problemas de firmware e de arquitetura de processadores, que é uma coisa mais baixo nível, que andou afetando o Linux recentemente, tirando isso, SSH, o OpenSSH, é um dos principais vetores de ataque e uma das principais causas de vulnerabilidades. Por isso que a gente, de novo, eu sempre vou voltar nesse ponto, a gente que é usuário doméstico, você que usa a sua máquina em casa, você não precisa ter servidores instalados na sua máquina, sabe? No seu computador. Você quer ver como é que funciona, você quer testar, instala uma máquina virtual. Porque
mais cedo ou mais tarde, você vai acabar esquecendo esta porta aberta e pode ser que alguém bata nela e você não esteja lá para impedir a pessoa de abrir a porta, entendeu? Então, máquina virtual é muito útil, tem vários softwares para rodar máquina virtual. A gente já até indicou, o Raul fez um vídeo mostrando como você pode testar distribuições Linux pela internet, você não precisa nem se dar o trabalho de baixar e instalar. Então, se você quer só dar uma olhadinha como que as coisas funcionam, faça desse jeito, faça de uma forma que não abra portas desnecessárias, né? Não abra brechas desnecessárias na sua segurança, porque a gente não pode confiar 100% que nós estamos seguros só porque a gente usa Linux. Vamos dizer que, sei lá, o LibreOffice teve um problema de segurança. O LibreOffice, se eu não me engano, depende ainda bastante do Java, né? Ele faz umas coisas usando Java. Vamos dizer que tem uma forma de exploitar esse Java do LibreOffice e permite execução de código remoto. Eu nem sei se é possível, mas só para supor. Se o LibreOffice está instalado no Debian, isso é um bug do Debian ou é um bug do LibreOffice? Depende de onde ele foi detectado. Porque é mais ou menos assim que funciona. Se essa vulnerabilidade foi descoberta no Debian, ele vai ser um CVE do Debian, mas vai ser listado como um problema da aplicação. Então é meio que uma hierarquiazinha, assim, saca? Pelo menos foi isso que eu entendi dos relatórios que eu li. Então é importante até para o pessoal entender como a contagem pode ser feita, né? Apesar de estar trazendo vários números aqui, eles não são absolutos, né? É muito fácil você se enganar com estatística e coisas assim, às vezes. Por exemplo, o mesmo CVE Details aí tem uma seção que mostra os produtos com maior quantidade de vulnerabilidades detectadas. Aí entra softwares em geral, não só sistemas operacionais. Aí tá lá o Android em primeiro. Eu acho que faz sentido, por alguns motivos até, que é bem curioso. Primeiro que ele tá do lado, vamos dizer, errado na hora de criar quantidade de reportes de bugs de duas formas. Uma que ele tem boa parte open source, então essa parte aí pode coletar vários bugs e permitir a consulta de diversas pessoas. Outra que ele é muito popular e tem muita gente usando para muita coisa diferente, desde carro, caixa de som, seu celular, obviamente, tablets, etc, etc. Então, TVs, né, enfim. Os exploits eles vêm de vários lugares. Ele realmente está ali em primeiro lugar com uma certa vantagem até. Mas depois tem softwares que eu achei só muito curioso. É tudo coisa da Adobe. E é tudo relacionado a PDF, basicamente. Que é o Acrobat Reader, o Acrobat DC e assim vai. Aí se você... Aí mais para baixo tem outras coisas da Adobe, tipo Adobe Air. Alguém usa o Adobe Air ainda? Eu não lembrava nem que ele existia, mas tá lá. Ainda é motivo de problema, mas você tem aí um monte de firmwares de dispositivos IoT. E aí você vai explorando e vai descendo, lá você vai encontrar algumas coisas open source, tem muita coisa da Autodesk, tem o After Effects tá aqui, que é esse mais conhecido até, o Asterisk, negócio lá de telefone, esse é open source. Tem o Android, mas é o Android da Samsung, não o Android do Google. Aí tem essas diferenciações ainda por cima também. Enfim, é bem curioso e tal. A gente tem que ser criterioso e ser... Eu estou procurando uma palavra mais amena para dizer. A gente não pode ser fanboy. Deixa eu falar as coisas claramente. A gente não pode ser fanboy besta, gente. Sabe? Não é porque você gosta de uma coisa que ela não tem problemas. Reconhecer que um software tem problema não faz dele pior necessariamente, mas apenas indica que existe uma possibilidade de você ajudar a coisa que você gosta a ser melhor ainda, que é fazendo críticas construtivas, apontando problemas que podem ser corrigidos. Então, cada uma dessas vulnerabilidades, é lógico que eu sou um usuário que, cara, eu mal sei usar o computador, eu não consigo corrigir uma vulnerabilidade dessa, mas para alguém que tem a habilidade, o conhecimento necessário, isso é uma oportunidade de fazer o Linux ser melhor, de fazer o Android ser melhor, de fazer qualquer programa ser melhor. Todos os sistemas principais ali, quando a gente fala de desktop, tem problemas. Então, tipo, nada é perfeito. Nem o Linux que você usa é perfeito, o Android que você usa é perfeito, nada da Apple, nada da Microsoft. E também eu acho que uma questão desse site é que tem que saber interpretar dados também.
Porque acho que uma pessoa pode bater o olho nesse site e falar, tá aí, ó, o Debian tá em primeiro, o Debian é muito mais inseguro. Sabe, não, vou usar meu Windows, porque meu Windows tá lá embaixo. Sabe? E é difícil, sabe? Não tem como... Porque o Debian tá ali, porque ele é open source, as pessoas conseguem encontrar de maneira mais fácil. Mas do mesmo jeito que elas conseguem encontrar os problemas de maneira mais fácil, eles conseguem resolver de maneira mais fácil. No Windows, ninguém sabe o que está acontecendo. E tem o fato também de, tipo, muda a maneira como cada um está contando essas coisas. Tudo tem um porém, sabe? É muito difícil, sabe? Você falar, esse é melhor que esse, acabou. Sabe? Com base nesse número, pelo menos. Assim. As pessoas que têm a mente focada em explorar encontrar vulnerabilidades que podem ser exploradas, é o tipo de teste que para a gente não faz o menor sentido, mas eles, por entenderem como que o software funciona, como que a alocação de memória funciona, kernel, essas coisas assim, eles meio que já têm formas de testar o que quebra e o que não quebra. Então, eu não lembro, eu acho que eu vi isso num filme, assim, mas nós, usuários comuns aqui, qualquer hacker sempre vai ser mais inteligente do que a gente, ele sempre vai ser mais criativo do que a gente. Por isso que a gente tem que fazer o básico bem feito, porque a gente nunca vai ser mais criativo do que uma pessoa não que tenha ficar vivido naquele invulnerável, sistema. mas tem uma chance melhor, né? O John Hall, né, o John Mad Dog Hall, muito conhecido pelo Open Source Initiative e por aí vai, uma vez ele deu uma entrevista falando que a melhor forma de você deixar o seu computador perfeitamente seguro era você retirar o HD, incinerá-lo e depois pulverizar ele num pozinho bem fino e amorfo, e então jogar ele ao vento. Era a única forma de você ter um computador perfeitamente seguro. O Trend Micro que você citou antes também fez um post interessante a respeito de ameaças ao Linux, assim, quais são os principais vetores de ameaças, os principais motivos de infecção. Acho que isso meio que abraça bem aí o que a gente está tentando dizer. E os principais motivos que eles coletaram são software sem patches de segurança aplicados, ou seja, o bug foi descoberto, teve a correção, mas o servidor está desatualizado, o software está desatualizado. Então, ele continua sendo passível de exploração. E aí, do mesmo jeito que tem esses bugs aí de uma década, às vezes, tem bugs que quando incomodam logo de cara, lembra da época do Spectre Meltdown lá da Intel? Na mesma semana, 2 dias depois, acho que saiu um patch de atualização. A questão é, quanto tempo leva para a sua distribuição entregar esse patch? Por isso que eu gosto de distribuições com uma certa estrutura por trás nessa parte de segurança, acho relevante. Outro motivo de infecção comum são configurações erradas. Então, Linux tem muita opção para você mexer, se você souber o que está fazendo. Se você não souber o que está fazendo também, tem muita opção para você mexer, esse é o problema. E aí tem aquela questão de segurança meio que por padrão, etc. Mas isso pode ser modificado se você quiser ou não ser configurado, talvez. E aí, misconfiguration eles colocam como um dos problemas também. Outra coisa seria o próprio código inseguro. Às vezes você tem uma distribuição sólida, mas você está rodando um Apache com uma coisa comprometida. O Apache também tem muitos reports de vulnerabilidades. Servidor web, né? Ou Nginx, alguma coisa assim. Então, tem essa questão. E aí, por último, mas não menos importante, engenharia social e phishing. É mais difícil engenharia social e phishing pescar servidores, porque a pessoa não está usando a mesma máquina para acessar o e-mail dela e as redes sociais ou alguma coisa assim. Mas não é invulnerável, não quer dizer que seja dessa forma. Muitas vezes pode ser que tenha alguma técnica de phishing ou alguma coisa assim que permita você roubar as credenciais de SSH do computador e aí você conseguir fazer uma sessão remota em algum servidor, alguma coisa assim. Se eu não me engano, já li sobre um ataque desse tipo. Mas essas dicas, não sei se nem são dicas, mas essas questões que o Trend Micro traz para possíveis caminhos de infecção para o Linux, eles valem para outros sistemas também. Então, se você usa o Windows também, o Mac, etc., mantenha os seus softwares atualizados, dá uma geral nas configurações, verifica aí se o firewall está rodando, se está configurado certinho. Sim. Código inseguro é um pouco difícil de você evitar, especialmente sem conhecimento de programação. Mas mesmo que você tenha conhecimento em programação, acho muito difícil você verificar o código de tudo que você usa no computador. Se você faz isso,
Não sei se eu te dou parabéns ou pêsames, mas é uma situação bem específica. Sim. Mas o fato do código ser inseguro, uma forma de mitigar isso é só usar softwares originais, baixar das fontes confiáveis, etc. Aquela coisa toda. Engenharia social e phishing não tem muito o que fazer, a não ser se informar sobre técnicas de ataque que estão rolando e aí Sim. tentar Sim. evitar, né? Acho que até daria pra gente fazer só um episódio do Geocast só sobre formas de ataque, né? Engenharia social, phishing, essas coisas assim. Mas só para citar Uhum. uma aqui para os nossos ouvintes, que está acontecendo muito agora, são ataques via telefone e via celular. As pessoas ligam, eu sou aqui da operadora, não sei o que, a gente está fazendo uma confirmação do seu cadastro. Aperta 2 para confirmar não sei o que. E aí, a hora que a pessoa aperta, na verdade, esse criminoso, né, ele tá com outro sistema aberto e aquele 2 que você está apertando não é para confirmar a informação que ela está te pedindo, é para enviar uma confirmação para uma outra operação, geralmente alguma coisa bancária, assim, e conseguem tirar dados da sua conta com isso, sabe? Eu conheço várias pessoas que caíram em golpes similares. Fiquem atentos, pessoas, em confirmar e fazer sempre um triple check, sabe? Antes de passar qualquer informação ou apertar qualquer tecla para confirmar qualquer coisa. Por via de regra, desconfia de tudo, sabe? Tudo é perigoso até que se prova o contrário, sabe? Alguém tá tentando comprar um negócio da internet? Vai lá e checa. Alguém tá ligando pra você perguntando alguma coisa? Vai lá e checa. No caso do telefone, só desliga. Né? Tipo, provavelmente a operadora, o banco não vai te ligar pedindo pra você passar informação assim. Só desliga. Mas, tipo, sempre toma muito cuidado, desconfia de tudo. Eu tenho uma política de não atender números que eu não conheço, por exemplo. Mas você pode perder alguém tentando falar contigo, alguma coisa importante assim. Assim, às vezes, mas o percentual de chance de eu me Sim. incomodar é muito maior. E se realmente Sim. for algo importante, vai ser mais insistente, vai tentar comunicar por um outro método, enfim, eu tenho essa premissa. Eu acho que a gente pode meio que tentar condensar todas as informações que a gente trouxe aqui em algumas coisas mais palpáveis para os nossos ouvintes entenderem, né, analisarem a situação que eles estão em relação à sua segurança e colocar algumas dicas, talvez, que eles possam aproveitar para melhorar a segurança dos seus dados, diminuir aí, né, tornar o alvo que existe em cada um de nós que está conectado na internet um pouco mais difícil de se acertar. Acho que a gente pode falar de alguns mitos sobre segurança no desktop e o que a gente pode fazer para não cair numas roubadas aí. A primeira coisa que eu gostaria de trazer, que eu acho que é muito importante, é que Linux não é tudo a mesma coisa, não é tudo igual. Eu acho que são sistemas que têm base Linux que vêm de diversas formas. O Android não é a mesma coisa que o Ubuntu, que não é a mesma coisa que o Fedora, não é a mesma coisa que o Mint necessariamente, e assim por diante. Assim como Chrome OS, distribuições de servidores, às vezes o mesmo sistema vai apresentar características diferentes dependendo de como ele foi instalado e configurado. Então, certos problemas vão estar em alguns sistemas, certos problemas não vão estar em outros sistemas, ou dependendo da configuração que você faça, você vai estar exposto ou não. Tipo o caso do Free Download Manager que a gente comentou, inclusive é um software que eu uso até hoje. Se você não usa ele, você não tinha esse vetor de ataque. Se você usava, você tinha. Mas se você usava o Free Download Manager Flatpak, você não tinha. Se você tinha baixado do site, você tinha. Então tem um monte de variáveis assim. Entender que não é tudo tão preto no branco quanto a gente gostaria. Mesmo que acreditar nisso seja útil para simplificar as coisas, infelizmente o mundo é complexo. Então, esse acho que é um ponto, não é tudo a mesma coisa. Acreditar que Linux não é invulnerável, acho que é uma atitude saudável. Faz com que você se preocupe um pouco mais. Confesso que eu realmente não uso antivírus desde 2010, como eu falei lá no início do podcast, desde que comecei a usar Linux, mas eu não uso no Windows também, a menos que você considere o Windows Defender. E eu não uso no Android também, porque eu uso outras políticas de segurança no entorno que não me deram problema até agora. Não quer dizer que nunca vão dar, mas nunca me deram problema, pelo menos até o momento. Mas acreditar que você pode ser um alvo faz com que você tenha certos cuidados, que você não clique em certos links, que você não busque certos conteúdos, que você não acesse certos sites. Acho que assim por diante, né? O usuário ou o administrador de redes, de servidores, o DevOps, o sysadmin, ele é sempre o principal fator de exploit aí.
visto que engenharia social é uma coisa tão poderosa. Não tem sistema operacional que vá te salvar de alguém tentando te enganar. Se você estiver fazendo ações meio que naturais, como, por exemplo, entregar deliberadamente o seu e-mail para alguém que vai te mandar uma mensagem se passando pelo Mercado Livre e você Sim. clicar em tudo que ele mandar você clicar, o sistema operacional não vai conseguir te ajudar tanto, por mais que, sei lá, o Gmail seja até bem bom para detectar phishing. Parece muito pouca coisa shady hoje em dia, mas ainda assim passa algumas coisas no filtro, que com o tempo vão sendo filtradas. Inclusive, lembre sempre de denunciar quando você vê alguma coisa assim. Isso vale para qualquer coisa online. Eu acho que vale bem a pena a gente chamar atenção para esse detalhe também. Então, se você está navegando na sua rede social preferida aí, normalmente ela tem 3 pontinhos ali do lado, que se você clicar ali, você expande uma listinha que você pode denunciar aquilo para o Google. Você fazendo a sua pequena parte ali de denunciar de maneira consciente e responsável links e propagandas e conteúdos dentro das redes sociais, você está ajudando também para fazer com que todo esse ambiente seja mais salubre, né? Seja mais saudável. Eu lembrei de uma coisa que já vi no vídeo do Labs e já vi no Linux também. Não sei se vocês já esbarraram nisso em algum conteúdo do YouTube, mas tem um tipo novo de bot que acho que é um bot, né, pela quantidade que está sendo utilizado, que é o seguinte: venha uma conta e faz um comentário que parece estar comentando sobre realmente o vídeo, alguma coisa do vídeo. E no final tem uma coisa tipo, nossa, olha, eu achei um bug nesse cassino e tal, ainda que eu tô ganhando não sei quanto por dia. Sem link nenhum, porque link é mais fácil de detectar problemas. E aí vem um monte de outros bots fazendo comentários e dando likes naquele comentário para ele ficar para cima, dizendo: ah, sim, concordo com o que você comentou, mas conta mais sobre esse negócio de cassino. Ah, então, é um negócio que tá bugado e tal, já fiz uns R$1.000, não sei o quê. Eu só acessei esse canal no Telegram aqui e daí fiz não sei o que lá, sem link nenhum, mas obviamente um golpe baseado numa conversação, como se várias pessoas estivessem ali interagindo. Aí chega um outro bot embaixo e comenta, tipo, putz, é verdade, cara, acabei de fazer R$15 aqui, não sei o quê. Mas eu acho que realmente esse é o ponto mais importante da questão de segurança. Você saber o que você está fazendo e o que você não está fazendo dentro da internet. Sabe? Porque você pode ter 15 antivírus, 7 firewalls, você pode ter, tipo, 3 seguranças do seu lado. Se você for lá e mandar o e-mail pro cara e você mandar, sei lá, o produto que você vendeu, você mandar no Uberflash, já era. Sabe? Você tem que saber o que você está fazendo, saber o que você está baixando. Vai baixar no Spotify? Se for no Linux, você pode baixar lá do repositório oficial. Se for no Windows, vai no site do Spotify, baixa lá de dentro, sabe, da fonte confiável. Ou baixa da loja. Mas tipo, softwares, por exemplo, que não tem, né? Que a Microsoft Store não tem nada, né? Na verdade. Mas tipo, sempre baixar de fonte oficial, sabe? Para sempre correr o menor risco possível, sempre desconfiar de tudo, não acreditar em dinheiro fácil, porque se existisse estava todo mundo rico, não acreditar na boa vontade da pessoa estranha que falou que tem aquela oportunidade sensacional, sabe? Desconfia de tudo. Eu acho que o nosso público, talvez ele seja um pouco mais blindado dessas coisas, mas todo mundo tem, sei lá, a gente assim, tem a mãe, a tia, sabe, alguém que a gente gosta, que não são tão escolados em relação à tecnologia quanto a gente. E essas pessoas muitas vezes vão cair nesse tipo de golpe, assim, de o moço do banco mandou aqui um SMS para mim falando que eu tinha que clicar. Sabe? Então, um bom hábito que a gente conseguiu adotar aqui em casa, apesar da minha mãe ser bem ligeira com essas coisas de tecnologia, quando é uma coisa assim mais sensível, ela manda para mim. Ô filho, o que você acha disso aqui? 99% das vezes eu falo, mas é golpe, só apaga e denuncia esse número, bloqueia o número, não fica tentando dar lição de moral, porque muitas vezes a pessoa tenta conversar com o número ainda, né? E aí de novo você cai na porcaria da engenharia social. Porque muitas vezes nessa de querer dar lição, você passa informações que podem ser úteis para um ataque futuro. Logo, você precisa tentar se atentar ao máximo que você puder, mas eu acho que assim, tem uma certa... Você precisa ir sentindo as coisas para não ficar meio encucado demais com essas coisas e não viver a sua vida, sabe? Porque senão vai acabar que nem vai ter que fazer executar a dica do Madog Hall lá, de
incinerar o seu computador, que é o único jeito de ficar realmente seguro, não usar a tecnologia, né? De certa forma. Então, encontrar um equilíbrio ali, se informar é sempre bom, a gente está sempre divulgando coisas para ajudar vocês a se protegerem também, e tem vários canais aí que são focados nisso também, de comunicação, que vale a pena dar uma olhada. Neste momento, eu não tenho nenhum antivírus instalado na minha máquina de trabalho, mas apesar de não ser uma opinião muito popular, eu costumo ter, mas por um motivo. Eu recebo muitos arquivos que vêm de sei lá que fonte dos meus clientes e tal, e normalmente eles utilizam Windows, raramente algum macOS. Então, o meu antivírus, na verdade, é para proteger eles, não eu. Porque se eles me mandarem algum arquivo infectado, na maioria das vezes, um Clamave, um antivírus comum assim para desktop no Linux, vai conseguir detectar, algumas vezes vai conseguir limpar, mas em todas as vezes eu vou conseguir falar para o meu cliente, para essa pessoa para a qual eu peço serviço, olha, provavelmente a sua máquina está infectada. Conversa aí com a pessoa que dá suporte para você ou procura uma forma de fazer uma varredura na sua máquina, porque o meu antivírus aqui acabou de detectar um problema. Então, eu tenho essa política já há muito tempo, por ser prestador de serviço para várias empresas há muito tempo. E, assim, acaba sendo um extra, uma forma de eu agregar até um valor a mais, de ajudar a pessoa a zelar pela segurança dela. A pergunta que eu quero fazer para o Raul, para você, é tal assim, se a gente consegue ter uma resposta definitiva para Linux precisa de antivírus no desktop, especificamente? Eu diria que não, Fala aí, justamente pela aquela questão que eu acho que a maior parte dos riscos pro usuário, né, final ali no desktop é engenharia social e phishing. E o antivírus não vai barrar isso. Um antivírus Faz mal não ia usar? proteger disso. Não, se você vai se sentir mais seguro usando, beleza. Mas é entender também que ele não é a prova de balas. Tipo, pode acabar passando alguma coisa. E nada supera tipo, o conhecimento do usuário. Então eu diria que é preciso. Não. Uhum. Tipo, o Mac também não se usa antivírus, né, praticamente. Não, e você não tem o tantos Mac, problemas. acho que tem a mesma questão do Linux também, de não é a maior parte da população. Tem mais pessoas, né, no geral, e, sei lá, se a gente falar cenário Estados Unidos, aí realmente é muito maior. Mas ainda assim, tipo, tem bem menos pessoas do que no Windows. Então já tem menos vírus focados em Mac. E eu acho que também o Mac, ele chega até a ser chato com essa questão de permissão. Tipo, muita coisa não pode sair modificando tudo no seu sistema por padrão. Tem muita permissão para cada coisinha. Coisa, inclusive, que as pessoas até reclamam, porque, tipo, ele é bem chato com isso. É, tipo, você abriu o navegador, você entrou no Google Meet, só que você não tinha dado permissão de câmera e de microfone, aí você tem que aprovar, só que aí você vai ter que reiniciar o navegador, abrir de novo. Então, tipo, se você já estava na reunião, você vai ter que sair para poder ativar. Quem nunca usou o Mac talvez se confunda, não é aquela permissão que o navegador pede, é uma permissão do sistema operacional de liberar acesso. Tem também a questão ali que eu não tinha pensado até, mas agora que você falou, tem também a questão do demográfico do Mac, em tese, ser pessoas com algum poder aquisitivo. Então, se eu for querer, como um hacker, conseguir dados de cartão de crédito, talvez seja um demográfico para eu atacar, de iPhones e tal. Pensando logicamente, assim, enquanto que usuários de Linux tendem a ser um pouco mais técnicos, você ainda tem muitos usuários de Mac que, tipo, usam o computador de forma bem leiga. Enfim, tem essas questões, mas não me parece ser uma necessidade. O Ed, você acha que Linux precisa de antivírus? Um usuário assim normal? Assim, não faz mal você ter, não vai te prejudicar de maneira nenhuma você ter, mas eu não, neste momento, que dia é hoje? Nós estamos gravando esse episódio no dia 18 de janeiro de 2024. Neste momento, ainda não é algo tão importante quanto você fazer as atualizações do seu sistema Linux, por exemplo. Acho que hoje você manter seu software atualizado, você adotar programas que usam containers, tipo o Snap, tipo o Flatpak, vão te dar uma camada de segurança ali meio parelha com o que você teria num ambiente que é monitorado por um antivírus de maneira ativa. Mas como a gente passou esse episódio inteiro falando, talvez essas coisas mudem daqui para frente. No momento, eu acho que para um usuário comum não é necessário. Eu acho que eu também gosto um pouco esse couro aí.
Eu realmente não acredito que seja um must, você não precisa ter, mas por enquanto talvez você não precise ter, igual você falou aí. Tanto que não tem tantas opções assim de antivírus para Linux, elas existem, muitas vezes focados na parte de servidores, enterprise. O Clamável, o Clan Aveia e tal, é uma versão open source de antivírus que você pode rodar. Eu não costumo gostar muito dele, apesar dele ser de alguma forma prático, porque ele gosta muito de dar falsos positivos. Eu já vi muita gente se assustando sem motivo por causa dele, desde ele detectando bibliotecas do Wine, por exemplo, como algum tipo de ameaça, quando não tem nada a ver. Mas tem alguns outros, que daí são de empresas que oferecem antivírus como serviços, como, por exemplo, o Rev Antivírus, o Sophos, tem o Endpoint da Kaspersky, muito bom, inclusive. Bitdefender, Komodo. Eu não sei se existem alguns outros, talvez existam, mas geralmente esses utilitários de segurança vendidos para enterprise, eles são um pouco mais complexos do que simplesmente soluções para detecção de malware, eventualmente, ou de escaneamento de servidores, alguma coisa assim. Se você for hospedar, por exemplo, seu site na Hostinger, que é um dos nossos parceiros, o próprio AgePanel, o painel de controle deles, tem um antivírus e faz esse escaneamento. Eu não sei o que roda por trás do botão do antivírus deles lá, mas tem. E esses softwares às vezes oferecem utilitários de segurança mais amplos, até tipo firewall, backups e coisas desse tipo. Então é uma solução mais completa, talvez até mais complexa do que essa que você está usando no desktop. E quando eu usava o Windows, eu costumava utilizar. Passei por vários antivírus na época que eu usava o Windows com mais frequência. Hoje eu uso ele meio que para jogar de vez em quando. Então, como eu só uso o software original, os jogos são originais e eu tenho o Windows Defender, eu não coloquei nenhuma outra coisa, eu não acesso nenhum site por ele praticamente. Então, não é impossível, mas é pouco provável que dê algum BO nesse sentido, pelo menos. Eu lembro que eu usei o Avira, o AVG, o Avast, os 3A, e utilizei também o Kaspersky por bastante tempo, gostava bastante. E depois acho que só fiquei no Microsoft Defender, né, no Windows Defender ali e tal. E depois eu acabei nem usando mais, que migrei para Linux e aí acabei não fazendo mais tanto parte assim, do meu dia a dia utilizar eles. Mas eu sempre fiquei pensando assim, ok, o antivírus é mais uma camada de segurança, assim como ativar um firewall, assim como baixar um software original, assim como manter as atualizações do sistema, mas ele não é mais importante do que os outros elementos ali, na minha opinião. Ele é mais um tijolinho no muro de proteção que você está tentando construir. Até porque eu sempre fiquei com essa dualidade. Se o antivírus está funcionando bem e ele detecta um vírus, eu deveria ficar feliz porque ele pegou o vírus ou ficar apreensivo porque tem um vírus no meu computador? E se ele não detectou alguma coisa e eu tenho vírus no computador, sabe? Não é porque ele tá ali que ele cata tudo. Sempre fiquei nessa dualidade, né? A heurística do antivírus ali nem sempre é 100%, né? Então, é mais uma camada de segurança, mas não é porque você tem um antivírus que você automaticamente está seguro também. Não dá para descartar todas essas coisas. Continuando esse mesmo raciocínio aí, o ideal é você criar um ambiente onde você não precise do antivírus. Que é igual você estar doente. O melhor é você estar saudável. Se você precisou tomar um remédio para gripe, é porque alguma coisa já não deu certo no processo. Você permitiu que a doença chegasse, que você tivesse esse problema para ter que corrigi-lo. Então, você ativar o firewall do seu roteador, você ter um firewall na sua máquina, são coisas que usuários domésticos conseguem fazer sem problema nenhum. Você ter senha no seu Wi-Fi. Eu acho que nessa questão de senha também é importantíssimo, tipo, você ter uma senha diferente para cada aplicativo, e aí a gente entra na questão de gerenciador de senha, porque você não vai conseguir lembrar a senha de tudo isso, e ter senha segura, né? Porque não adianta nada, tipo, você ter todas as senhas diferentes, mas ser todas uma variação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que aí é fácil de burlar também, né? Então Eu não lembro quem foi que me falou isso. A minha mente registrou que foi o Dil que falou isso em algum momento. Mas sobre gerenciamento de senhas, é assim, se você consegue lembrar a sua senha, ela não é boa o suficiente. Basicamente. Eu falei essa frase, sim. Eu tinha até anotado um outro mito aqui pra gente falar que tem a ver com isso, mas acho que a gente acabou respondendo meio que automaticamente, que era se Linux precisa de antivírus ou não, a gente falou, e se só um firewall é o suficiente.
Quanto mais você conseguir comprimir o alvo que está na frente da sua conexão, melhor. Você vai tornar ele mais difícil de acertar e também, por consequência, mais difícil de ser penetrado. Então, Sim. inclusive, tem uma coisa que a gente não citou, porque é bastante complexo, mas tem os protocolos de segurança para desktop Linux que muitas distros não implementam, né? Que é cadê o nome dele aqui? Eu até tinha anotado para falar sobre isso. O AppArmor, que é bem famoso no Ubuntu, nessas coisas assim. E o SE Linux. E o SE Linux, que a maioria das distros não implementa isso. Geralmente mais as distros Enterprise que colocam, e que é mais uma camada de segurança que impede que softwares não assinados, softwares maliciosos executem. Mas o AppArmor, ele tá no Debian e no Ubuntu, eu tenho 100% de certeza. E o SE Linux está no Fedora e nos Red Hat, CentOS da vida ali, 100% de certeza também. As versões de desktop do Fedora tem um utilitário para manejar ele, ou tinham. Não sei se essa última versão tem, não lembro de ter visto. Mas eles costumavam ter um utilitário gráfico para você ligar e desligar o SE Linux. E tem algumas outras questões, por exemplo, que a gente nem mencionou, mas que eu acho que o Linux está melhorando, especialmente por causa do Wayland, que é, tipo, o Shorg, ele permite algumas coisas que podem gerar problema. Ele permite que, sei lá, um atacante eventual consiga, se conseguir explorar alguma falha, consiga ver o que tem na tela, consiga controlar o mouse, consiga fazer algumas coisas meio bizarras, assim, controlar janelas. E o Wayland aparentemente tem um sistema que protege isso um pouco mais. A mesma coisa com o Pipewire. Então a gente está caminhando para tipo, consolidar as coisas, deixar, enfim, tudo um pouco mais sólido, assim. Para quem tem dúvidas sobre firewall, fica a dica de ver o nosso vídeo sobre firewall, tem no Dio Linux lá sobre o FW especificamente. Existem mais de um software de firewall, mas esse é um legal. Até o próprio nome dele quer dizer em inglês um firewall descomplicado, o FW. E aí você tem uma interface para ele também, que é o GUFW, o G de GUI, de interface gráfica. No Mint já vem instalado por padrão, acho que no Zorin também. No Ubuntu ele já vem por padrão, mas ele não vem com a interface. No Mint e no Zorin vem com a interface. Enfim, você pode instalar pela lojinha de apps da sua distro. Aqui no Pop! OS também está lá na Pop Shop, por exemplo. No Fedora você encontra ali também, se quiser utilizar. Basicamente o que ele faz, se você não souber nada, baixa esse programinha e liga. Se você não sabe o que ele faz, basicamente ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, tudo que você quiser acessar na internet, ele vai deixar. Do seu computador para fora, show. Mas ele não vai permitir nenhuma conexão de fora para o seu computador. Especialmente alguns protocolos específicos, tipo o SSH, por exemplo, FTP, coisas assim. A configuração padrão ali dele. Que já aumenta um pouco a sua segurança caso alguém tente controlar a sua máquina remotamente, provavelmente ele vai bater na parede de fogo ali do seu firewall, justamente. Acho que a gente podia fazer umas considerações finais. Acho que fazer uma recapitulação primeiro. Primeiro, a gente fez aí uma breve análise do porquê que o Linux é considerado mais seguro. E a gente citou diversos motivos para isso, como o fato dele ser um sistema open source. Depois a gente discutiu se existem verdadeiramente ou não vírus e outros tipos de ameaça para Linux, e também é sabido que é verdadeiro. Então, não acredite que você está protegido só porque você usa Linux. E, finalmente, esse último bloco aqui, que foi bastante extenso até, a gente discutiu sobre erros e mitos que as pessoas acreditam que não tem problema elas fazerem isso no seu ambiente desktop, ou elas fazem sem conhecimento de causa. Então, acho que isso aí já dá para você que está interessado em começar a utilizar um sistema Linux, um sistema baseado em Linux no seu desktop, ou até mesmo em servidores, caso você utilize alguma plataforma, já te dá aí alguns nortes, algumas coisas que você tem que evitar para ter uma estadia mais segura nesse ambiente, né, nesse sistema operacional. Não importa qual sistema operacional você use, sempre vai ter alguns riscos. Alguns sistemas operacionais vão te oferecer mais ou menos riscos em alguns ambientes. Ali. Fato. Linux é um pouco mais seguro que o Windows. Mac é tão seguro quanto o Linux, na minha opinião, pelo menos. BSD também segue ali na mesma batida. Apesar disso, o Windows é sim um sistema
relativamente seguro perto da exposição que ele tem, se você souber, e aí é um ponto importante, ser um bom usuário. Se você souber controlar as coisas, o Windows vai funcionar bem, assim como os outros sistemas também vão, se você souber controlá-los. E aí entra muito na questão do seu conhecimento. Estudar um pouco sobre segurança vai te ajudar sempre. É tipo um conhecimento básico sobre qualquer outra coisa. Aprender a cozinhar em algum momento vai ser útil. É tipo isso. Você vai estudar um pouquinho a respeito de segurança digital, em algum momento vai ser útil. Você não vai precisar ser um especialista, mas só o fato de você conseguir se proteger um pouquinho, você se torna um alvo um pouco menor no mar de pessoas que não sabem nada a respeito disso. Não acreditar, não ser ingênuo, não ser... acreditar simplesmente que porque você está usando um sistema X você está invulnerável, não é porque você não é importante aí que você não vai ser hackeado, essas coisas assim. Tudo isso já faz com que você preste um pouco mais de atenção no que você está fazendo, no que você está colocando para dentro da sua máquina. E a gente falou sobre vários mitos e coisas aí no final. Acho que se você conseguir aplicar várias camadas de segurança aí no seu entorno, ajuda. Mantenha os softwares atualizados, não clique em links que você não conhece. Fique sempre lendo notícias, quando possível, ou de tempos em tempos se atualizando sobre coisas relacionadas a phishing. Isso vai deixar até você capaz de detectar possíveis ataques com maior facilidade. E, acima de tudo, como provavelmente você que está ouvindo aí talvez seja o responsável técnico da família, existe uma grande chance. Ajude os que não são com seus conhecimentos ali. Passe adiante esses conhecimentos, mastigue um pouco as informações e dê dicas para que, pelo menos, as pessoas estejam um pouquinho mais seguras. Acho que é isso. A minha dica acho que é muito próximo disso também. Tal qual o ET Bilu disse, né? Busquem conhecimento. Acho que é sempre importante, né? Desconfiar de... Tipo, tá fazendo qualquer coisa que seja um pouco mais crítica, tipo, tá envolvendo uma compra, tá envolvendo seu e-mail, seu número de telefone, desconfia, tipo, checa 2, 3, 4 vezes para ter certeza, tá lá, checa na fonte oficial, se vai baixar um software, baixa só do lugar oficial, então realmente desconfie de tudo. Eu acho, e de fato, a questão de você buscar o conhecimento, porque quanto mais você sabe, menos vulnerável você fica a qualquer agente malicioso que queira te enganar, né? Se alguém tentar dar um golpe de engenharia social, já vai saber, não, isso aqui é balela. Ou, tipo, sei lá, um software de uma fonte duvidosa, você já sabe. Então, e não ir, né, não ser iludido também de que você sabe de tudo e de que seu sistema é invulnerável, porque é nessa que você acaba, tipo, não, o Linux é seguro, então vou baixar qualquer coisa. E aí você se esbarra onde não devia. Uhum. Então, se você fosse com um pouco mais de cautela, tipo, não, eu tenho que tomar cuidado, talvez você já não passasse por isso, sabe? Então Reduza a superfície de ataque. Acho que essa é a mensagem em geral. Muito obrigado, Gil e Raul, por ter essa conversa fantástica aqui. Obrigado por participarem de mais desse episódio do Geocast. A 7ª temporada promete bastante novidades, então fique atento. Você que ainda não assinou o GeoLinux Labs, faz questão de ir lá, de se inscrever e ativar as notificações para você ser notificado de todos os conteúdos. Tem conteúdo praticamente todo dia, né? O Geocast a cada 15 dias, o GeoLinux News uma vez por semana, Exato. toda quarta-feira, 5 horas. também no nosso canal, né, no outro canal, que é o GeoLinux. Então, não faltam conteúdos. E, finalizando essa fase de jabá aqui, também visitem o nosso fórum. Lá é um lugar legal para você buscar conteúdo. A gente tem uma comunidade super saudável, muito participativa, para ajudar mesmo pessoas que já têm um grande conhecimento, né, já têm mais experiência na plataforma, estão tendo alguma dificuldade, como todas as pessoas que estão iniciando, querendo iniciar em qualquer sistema operacional que seja, não é só no Linux. Todos vocês são bem-vindos lá para ter uma interação saudável e educada com toda a comunidade. Então, visitem lá, plus.geolinux.com.br. Tenho certeza que vocês vão gostar do ambiente. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nos vemos no próximo episódio e até mais.